Fala pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem novamente aqui no meu canal. Hoje eu tenho planejado, fazer leituras de algumas obras fundamentais da filosofia chinesa e, claro, a gente precisa começar por aquelas que são as essenciais, as mais clássicas, né? E a minha ideia aqui é começar a ler não todos os capítulos, né? Eu pretendo fazer uma seleção, mas aqueles capítulos mais importantes do Dao De Jing, né? O livro clássico, né? O livro que eu considero fundamental da escola daoísta, né? O Dao Jia, como a gente chama. E aqui, né, eu uso principalmente dois livros, né? O livro em português, traduzido pelo Zhou Yi, da editora Mantra, que é um livro bilíngue, né? A gente tem a versão tanto em português quanto a versão em mandarim com o pinyin, né? A romanização, e a versão do Ames e do Hall, da Ballantine Books, né? A tradução filosófica do Dao De Jing, em que, a meu ver, né, a gente tem a interpretação mais próxima da filosofia da interrelacionalidade, né, que aqui eu tento atrelar, né, vincular a filosofia chinesa como uma filosofia não da essência, mas do processo, né, da inter-relação. Então, apesar de estar em inglês, né, ele também é bilíngue, mas sem o pinyin, mas é um livro também muito bom. E esses dois livros, né, me influenciam na minha interpretação do Dao De Jing, que aqui vai ser um misto, né, de ambas essas obras. E eu pretendo começar com o primeiro capítulo, né? Claro que eu não vou fazer isso toda semana, né? Eu não pretendo, digamos, comprometer o canal a exclusivamente fazer essa leitura do Dao De Jing, né? Mas vou intercalando com outros vídeos, né? Outro tipo de conteúdo, né? Porque afinal de contas a gente também pode falar sobre filosofia chinesa não apenas antiga, mas a contemporânea, enfim, medieval, né? Neoconfuciana, por exemplo, né? É, portanto, né, vamos aos poucos fazendo esse tipo de leitura do Dao De Jing, começando com o Dao De Jing, quem sabe futuramente indo para outras obras, né? Eu, como disse, não vou ler todos os capítulos, porque o Dao De Jing, assim como qualquer outro livro, ele tem seus altos e baixos, seus capítulos mais e os capítulos menos importantes, né? Então, eu vou fazer uma seleção, né? Acho importante começar pelo primeiro, porque, enfim, o primeiro realmente dá a dinâmica, né? Que o Lao Tzu procurava imprimir, né? A sua obra. E depois eu vou fazendo uma seleção dos capítulos que eu acho mais relevantes, né? Tentando ler um por vídeo, né? Para não ficar também muito exaustivo, né? Muito professoral mesmo, porque é apenas uma interpretação minha desses capítulos, né? Tentando passar novamente, né? Como eu disse, como uma filosofia da interrelacionalidade. E vocês também, caso tenham interesse, podem sugerir, né? Capítulos que eu, né? Caso eu não tenha já eu mesmo escolhido, vocês podem sugerir algum capítulo que tenham curiosidade a respeito, né? E aí eu comento aqui. Mas é isso, pessoal. Então, a gente se vê na leitura do primeiro capítulo do Dao De Jing. Então, pessoal, para começar esse nosso projeto, eu escolhi o capítulo um do Dao De Jing, né? E agora eu vou fazer a leitura desse capítulo e em cada trecho, ou pelo menos a cada duas ou três sentenças, eu paro para fazer uma explicação mais detalhada, né? Então, começando. O Dao que se pode falar não é o Dao constante. No mandarim, né? Dao ke Dao, Fei Han Dao Ye. O nome que se pode nomear não é o nome constante. Min ke Min, Fei Han Min Ye. Isso dá já uma ideia fundamental, né, no daoísmo, de que o Dao não pode ser acessado pela forma, enfim, racional, né, pela via cognitiva. A partir do momento que a gente tenta categorizar o Dao, ou detalhá-lo, ou analisá-lo cientificamente, a gente perde o Dao, né?
No máximo, a gente tem um Dao parcial, mas não o Dao constante, né? O verdadeiro Dao também, em algumas traduções a gente encontra, né, essa expressão. E o mesmo serve para a questão do nome, né? A gente não acessa a realidade da coisa por meio de, novamente, categorias e denominações, né? Os nomes são como jangadas, né? Tem essa metáfora no daoísmo, né? A jangada perde a razão de existir uma vez que você atinge a costa, né? Então, a verdadeira identidade de uma coisa não é expressada pelo seu nome. O nome é um auxiliar, né? Mas assim que você aprende o sentido, o nome deixa de ter uma função, digamos assim, né? Ele deixa de importar tanto. Bom, continuando. O vazio é o início do céu e da terra. Ele fala no original, Wu Min Tian Di Zhi Shi Ye. A existência é a mãe das 10.000 coisas. You Min Wang Wu Zhi Mu Ye. Aqui nós temos então, digamos, o uso, né? O Lao Tzu, ele nos mostra dois conceitos fundamentais, né? O conceito do vazio, que ao contrário do Ocidente, que nós temos a ideia de uma substância primeira a partir da qual tudo é criado, né? Na concepção daoísta, na verdade, o que existe primordialmente, ou que melhor não existe, é o vazio, né? Então, o vazio, ao vazio e do vazio desse estado de vácuo surge o céu e a terra como polos opostos, né? Numa dinâmica yin yang, né? Mesmo. A existência, ou seja, é o eu, ela é considerada a mãe das 10.000 coisas, ou seja, a relação entre o céu e a terra, essa dinâmica, ela é já uma dinâmica de existência. E essa existência é, portanto, a existência de tudo aquilo que existe, né? A expressão aqui, Wan Wu, é literalmente 10.000 coisas. Ou seja, é a expressão, né, muito encontrada na filosofia chinesa, na história antiga chinesa, para descrever tudo aquilo que existe no mundo, né? Às vezes também a gente encontra a tradução miríade de coisas. Então, o vazio é o início de tudo, né? Do vazio vem o céu e a terra, e nós, humanos, estamos entre o céu e a terra, no meio, né? E a existência surge, portanto, dessa dinâmica entre céu e a terra que gera tudo que existe, dando prosseguimento. Então, portanto, pela constância do não desejar, podemos observar os mistérios ou maravilhas. Então, Wu Han Wu Ye Yi Guang Ti Miao. E pela constância do desejar, podemos observar suas fronteiras ou vestígios. Han You Ye Yi Guang Ji Suo Tiao. Aqui o que está querendo dizer é que sem o desejo, né, se a gente é constante, né, na nossa prática diária, na nossa vida, se a gente vive de uma forma a não desejar e a não impor o eu sobre as pessoas, sobre a situação, né, isso nos permite observar o que ele chama de mistério, né, ou maravilha, né, pode ter essa dupla tradução para essa palavra miau. A maravilha, o mistério seria o próprio Dao, né? Porque isso a gente conecta com o conceito de Wu Wei, que eu no canal já falei um pouco, mas pretendo falar ainda mais, né? De que, novamente, a nossa forma de acessar o Dao é ao reverso, né? Quando a gente pretende alcançar o Dao ou entendê-lo, a gente não entende. Então, quando a gente pratica esse autoesquecimento, essa superação do ego, do desejo, aí a gente consegue enxergar, ou, enfim, né, ter algum tipo de relação com o que ele chama aqui de mistério, de maravilha, né? Pelo contrário, quando você tem os desejos, né, yo-i, né, ou seja, quando há uma constância de ter desejos, de você ter
né? A sua individualidade sendo imposta sobre uma situação, sobre uma pessoa, ou o que quer que seja. Então, o que aí você consegue enxergar é o que ele chama de fronteiras, né? Vestígios, né? Ou seja, a gente enxerga algo parcial, algo vestigial, mas não a própria coisa em si, né? A gente vai enxergar fenômenos, mas não o número, não a realidade absoluta, né? A gente não enxerga o mistério, a gente enxerga, digamos assim, é como se fosse um muro, a gente não consegue enxergar o que está lá, né? A gente entende que tem algo, mas não nos é permitido enxergar o que é. A gente enxerga só uma manifestação, no máximo, externa, né? Então, agora prosseguindo, ambos emergem da mesma fonte, mas possuem nomes distintos. Liang, Hongzhu e Min. Ambos são chamados de obscuros. Tongwei de Xian. Mais obscuros dentre os obscuros, né? Xian de Youxian. Portal de inúmeros mistérios. Zhongmiao de Man. Então, essa talvez, né, essa parte que encerra o primeiro capítulo seja, a meu ver, a mais enigmática, né? Talvez até mesmo a mais aberta a interpretações, né? Porque ele fala de ambos emergirem da mesma fonte, né? E ambos quem? É, eu não encontrei nenhuma explicação melhor ainda, então, e eu concordo com aquilo que eu li, né, nas versões do Daldedin que eu tenho aqui comigo. O que ele está querendo dizer é que ambos aqui é tanto, ou seja, o vazio, o U, né? Quanto à existência, o eu, né? Então, ambos possuem nomes diferentes. Um é vazio, outro é existência. Mas eles vêm da mesma fonte, eles participam da dinâmica do Tao, né? Essa dinâmica yin-yang, né? O movimento do yin entre vazio e existência se alternando, né? Eles possuem nomes distintos, mas, portanto, mas, apesar disso, perdão, dizem respeito à mesma fonte. Ambos são misteriosos, né? Porque, novamente, se conecta com aquilo que a gente disse. O Dao não podemos acessá-lo racionalmente, né? E o que o Lao Tzu está falando aqui no fim, né, é a obscuridade que produz continuamente mais obscuridade, né? Ele basicamente está apontando uma lógica interrelacional, entre o vazio e a existência, como a lógica que, enfim, gera o nosso mundo, né, e tudo que nele existe, ao ponto de se tornar, como ele mesmo fala, o portal de inúmeros mistérios, né? A gente percebe aqui não apenas essa lógica interrelacional, mas um oposto daquilo que a gente tem no Ocidente, né? No Ocidente nós temos ser como tese e nada como antítese, ao ponto que, pelo daoísmo, pela lógica do Tao Te Ching, a gente tem, na verdade, o nada como a tese e o ser como antítese, né? Então, a gente percebe que estamos aqui num outro, digamos, universo, né, filosófico. Eu acho que o mais importante é a gente também não perder de vista que isso aqui, apesar de abstrato, né, foi feito como um manual de política na sua época, né? Lao Tzu, ele era um funcionário da dinastia Zhou, né? Diz até mesmo a história que ele, enfim, se encontrou uma vez com Confúcio, né? Ele era um arquivista, então ele aqui também deixa a sua obra para a posteridade, né? Não que fosse a intenção dele, mas, enfim, ele acaba fazendo isso a pedido de um guarda de fronteira, né? Que o reconhece e antes que ele vá para outras terras, né? Porque ele estava descontente com os rumos da dinastia, ele escreve essa obra que é o Dao De Jing, né? Então, mas isso aqui também é um manual de política. É também como a gente tem que se portar para encontrar o Dao. E, portanto, encontrando o Dao, a gente sabe como governar um país direito, né? A gente, enfim, descobre o mistério, né? A chave para o enigma de como viver bem, mas também de como governar um país, ou, enfim, aplicar a qualquer situação que você é, pretenda aplicar, né? E é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma é, divergência de tradução, porque isso aqui é a minha interpretação, né? E como vocês veem, é aberto a várias interpretações, porque a escrita chinesa
também com, né, a distância temporal, né, e a forma como o chinês antigo era escrito deixa muita margem para interpretação, né? Mas se tiverem, portanto, qualquer manifestação, deixem no comentário e se curtiram essa reflexão, eu peço que dêem um like, se inscrevam e compartilhem esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima leitura do Dao De Jing. Até mais. Tudo de bom.